Você já parou para pensar qual seria a vida ideal para você? Um carro bom, uma casa confortável, talvez uma cobertura em um condomínio seguro, com infraestrutura de qualidade. Um salário que te permitisse pagar todas as contas, sem desespero. Sair no final de semana com a família, comprar no mercado sem ficar somando item por item no carrinho. Planejar uma viagem, melhorar a casa, cuidar da saúde. Viver sem aquela sensação constante de que qualquer imprevisto pode destruir o mês inteiro. Seria bom, né? Agora eu quero fazer uma aposta. Você provavelmente está bem longe de uma vida assim. E o pior é que talvez você já tenha se acostumado com isso. Talvez você esteja preso em uma espiral de dívidas tão comum, tão normalizada, que nem parece mais uma emergência. Cartão de crédito, empréstimo, financiamento, carnê, cheque especial, parcela que vira outra parcela, dívida que não acaba, só muda de nome. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, da Confederação Nacional do Comércio, em abril de 2026, 80,9% das famílias brasileiras estavam endividadas. Ou seja, a cada 10 famílias, praticamente 8 devem alguma coisa. E quando tanta gente está endividada ao mesmo tempo, talvez o problema não seja apenas falta de educação financeira. Talvez não seja só porque as pessoas gastam demais. Talvez o problema seja mais profundo. Talvez exista uma estrutura inteira fazendo milhões de pessoas trabalharem um mês inteiro apenas para sobreviver até o próximo boleto. Agora eu quero ir além. Quase certeza de que, para muita gente, ganhar R$200 mil por mês parece uma coisa impossível, parece outra realidade, outro mundo, outra vida. Você talvez pense, eu não tenho tempo, eu não tenho qualificação, eu não tive oportunidade, eu não nasci no lugar certo. Isso não é para mim. E no fundo, talvez você nem queira tanto assim. Talvez você pense que uns R$4 mil a mais já resolveriam. Talvez você só queira conseguir pagar as contas em dia. Talvez você só queira respirar. E olha o tamanho da tragédia. A gente foi ensinado a chamar sobrevivência de conquista. A gente foi ensinado a achar que o mínimo é muito. Que ter comida na geladeira, pagar o aluguel e não atrasar a luz já é motivo para agradecer calado. Por que uma vida digna parece tão distante? Por que o brasileiro aprendeu a sonhar pequeno? Por que tanta gente olha para uma vida confortável como se ela fosse uma fantasia impossível? É aqui que entra uma palavra pesada, mas necessária. Síndrome de vira-lata. E calma, eu não estou dizendo isso para te ofender. Até pouco tempo atrás, eu também pensava assim. Ou, pelo menos, achava que esse pensamento era realmente meu. Achava normal olhar para o Brasil e pensar, é assim mesmo, aqui nada funciona. Lá fora é diferente, brasileiro não tem jeito. Mas depois eu comecei a perceber que talvez esse pensamento não tenha nascido dentro da gente. Talvez ele tenha sido plantado, repetido, reforçado, geração após geração. Esse termo me veio à mente depois de ler As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. No livro, Galeano apresenta uma ideia dolorosa. O subdesenvolvimento da América Latina não aconteceu porque essa região ficou fora do capitalismo mundial. Pelo contrário, a América Latina foi integrada ao mundo desde o início, mas foi integrada de joelhos, como fornecedora de recursos naturais, como território de extração, como mão de obra barata, como lugar feito para enriquecer os outros. O ouro saiu daqui. A prata saiu daqui, o açúcar saiu daqui, o café saiu daqui, a força de trabalho saiu daqui. Mas a riqueza quase sempre foi embora. E essa é uma das grandes ironias da nossa história. A abundância da terra virou maldição para o povo. Um continente cheio de riquezas, mas com milhões de pessoas vivendo na pobreza. Um território gigante, fértil, diverso, valioso, mas tratado como o quintal dos interesses de fora. E as elites locais? Em vez de construírem um projeto nacional autônomo,
muitas vezes atuaram como intermediárias desses interesses estrangeiros, não como construtoras de um país soberano, mas como administradoras da dependência. Foi assim que se afogou um sonho de soberania. Foi assim que se afogou um projeto real de desenvolvimento. Foi assim que se afogou a possibilidade de empregos melhores, salários mais fortes, qualidade de vida, poder de compra e estabilidade para a população. E eu estou falando do Brasil de séculos atrás. Mas é aí que está a sacada. Isso tudo parece tão atual, né? Porque o Brasil continua sendo chamado de país do futuro, mas esse futuro nunca chega, sempre emergente, sempre em desenvolvimento, sempre dizendo para o povo esperar mais como se o país fosse uma criança que nunca cresce. E o problema é que essa ideia foi entrando na cabeça da população, a ponto de muita gente achar normal viver mal, normal ganhar pouco, normal se endividar, normal não viajar, normal não cuidar da saúde, normal chegar em casa destruído. Quer uma prova? Pense em uma pessoa que ganha um salário mínimo. Em 2006, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.621. Agora imagine essa pessoa tentando viver sozinha. Aluguel, água, luz, internet, transporte, comida, remédio, gás, roupa, imprevisto. Como estudar se falta tempo? Como descansar se o corpo está sempre cansado? Como se qualificar se o curso custa dinheiro? Como empreender se não sobra capital? Como planejar o futuro se o presente já chega atrasado? Essa pessoa trabalha a semana inteira, às vezes de segunda a sábado, às vezes com apenas um dia de folga. Não tem carro próprio, não consegue viajar, não consegue investir em qualificação, não consegue criar uma reserva de emergência, não consegue manter uma vida social plena. E aos poucos, a vida vai encolhendo, o mundo vai ficando menor, o sonho vai ficando mais baixo, a ambição vai virando culpa, e a pessoa começa a acreditar que querer mais é arrogância, que desejar conforto é ilusão, que pensar grande é coisa de gente fora da realidade. Mas eu te pergunto, o que faz uma pessoa continuar acordando todos os dias para repetir esse mesmo ciclo? É só força de vontade? É só responsabilidade? Ou é também falta de opção, falta de consciência social, falta de perspectiva, falta de tempo até para entender a própria condição? Porque esse é um dos mecanismos mais cruéis de uma sociedade desigual. Ela não rouba apenas o dinheiro, ela rouba o tempo, rouba a energia, rouba a imaginação, rouba a capacidade de pensar em outra vida possível. E quando uma população inteira está cansada demais para pensar, ela se torna fácil de manipular, fácil de dividir, fácil de distrair, fácil de convencer de que o inimigo está ao lado e não acima. E eu não estou aqui dizendo para você largar seu emprego amanhã. Não estou dizendo para sair queimando tudo na rua. Porque eu sei que para quem vive no limite, uma decisão errada pode piorar tudo. O que eu estou dizendo é outra coisa. Da forma como está, tudo tende a continuar de mal a pior. Porque enquanto o povo briga entre si, a estrutura permanece intacta, enquanto a população se divide entre direita e esquerda, como se estivesse torcendo para times de futebol, pouca coisa muda na vida real. Enquanto políticos são tratados como heróis, salvadores, pais da nação ou celebridades de internet, milhões de pessoas continuam pegando o ônibus lotado, trabalhando demais, ganhando pouco e vivendo endividadas. Não é, no mínimo, curioso? O Brasil tem figuras políticas com milhões de seguidores, gente fazendo corte de político, gente defendendo político como se defendesse parente. Mas quando você olha para a vida concreta da população, o que mudou? O transporte melhorou? A saúde pública ficou digna? A educação pública virou prioridade real?
A segurança melhorou de forma profunda? O salário passou a ter mais poder de compra? O mercado deixou de engolir quase metade da renda de muita gente? A moradia ficou mais acessível? A vida ficou mais leve? Eu te desafio a pensar com sinceridade. Qual foi o projeto de lei, a obra, a reforma, a política pública ou a ação concreta do político em quem você votou que mudou de verdade a sua vida? Não estou falando de discurso, não estou falando de lacrada, não estou falando de vídeo viral, não estou falando de promessa de campanha. Estou falando de impacto real na sua casa, na sua rotina, no seu salário, no seu tempo, na sua saúde, na sua dignidade. O que realmente mudou? Nós já tivemos presidente de direita, já tivemos presidente de esquerda, já tivemos discurso liberal, discurso conservador, discurso patriota, discurso popular, discurso religioso, discurso moral. Mas para a maioria da população, a sensação continua sendo a mesma. Trabalhar muito, ganhar pouco, descansar quase nunca e sonhar cada vez menos. E de verdade, não me entenda mal, eu não estou tentando atacar um lado específico. O ponto é justamente esse. Pelo menos uma vez, pense além de lado A e lado B. Pense no coletivo. Pense como humanidade. Não perca seu tempo me atacando outras pessoas, apenas porque essa pessoa não está defendendo o seu político favorito. Não faça, mais uma vez, aquilo que o sistema quer. Uma população dividida, cansada, com raiva, brigando entre si, se odiando por bandeira, partido, ideologia e recorte de internet, enquanto no fundo a maioria quer praticamente as mesmas coisas: uma educação de qualidade, uma saúde pública que funcione, segurança, transporte digno, cidades planejadas, empregos melhores, conta paga, um mercado que não destrua o salário do mês, um futuro que não pareça uma piada. Independente de direita ou esquerda, a maioria das pessoas quer poder dormir sem medo do amanhã. Quer ver o filho estudar, cuidar dos pais, quer ter uma casa decente, quer trabalhar sim, mas não quer ser engolida pelo trabalho. Quer viver, não apenas sobreviver. E talvez essa seja a grande virada de consciência. Entender que o problema não é você querer demais. O problema é terem te convencido de que você deve aceitar pouco. Te convenceram de que salário baixo é normal, que dívida é normal, que transporte lotado é normal, que saúde precária é normal, que político celebridade é normal, que país desigual é normal, mas não é. Não deveria ser. E quanto mais a gente normaliza o absurdo, mais o absurdo vira regra. Sabe, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa. Nem que seja para plantar uma dúvida. Nem que seja para fazer você olhar para a própria vida e perguntar: será que eu estou sonhando pequeno porque eu quero ou porque me ensinaram a não sonhar grande? Será que eu aceito pouco porque sou humilde ou porque fui condicionado a achar que mais do que isso não é para mim? Será que o Brasil não muda porque o povo não presta ou porque existe uma estrutura inteira lucrando com a nossa falta de esperança? Porque todos nós somos merecedores de tudo de bom que existe no mundo. Não só os ricos, não só os herdeiros, não só quem nasceu no lugar certo, não só quem teve oportunidade. Nós também, o trabalhador também, a periferia também, o brasileiro também. A vida não deveria ser um prêmio para poucos. Dignidade não deveria ser luxo. Tempo não deveria ser privilégio. Descanso não deveria ser culpa. E sonhar não deveria parecer delírio. Então não se sinta um vira-lata. Não aceite que te convençam de que você nasceu para pouco. Pense além. Questione mais. Olhe para a história. Olhe para a política com menos idolatria. Olhe para a sua vida com mais valor.
porque enquanto você estiver vivo, todas as possibilidades são infinitas. E enquanto uma população inteira começar a enxergar o próprio valor, talvez o país do futuro finalmente pare de esperar e comece a acordar.